o eleitorado brasileiro é majoritariamente feminino. As mulheres hoje representam cerca de 52% dos eleitores. Mas, quando a gente olha para quem ocupa os espaços de poder, o retrato muda bastante. Elas são apenas 18% dentre os parlamentares eleitos, com pouco mais de 100 mulheres entre os 594 deputados e senadores. No cenário internacional, o Brasil também aparece mal posicionado. O país ocupa a posição de número 133 no ranking mundial de participação feminina no parlamento, segundo o levantamento da ONU Mulheres e da União Interparlamentar. Diante desse cenário de subrepresentação, o sistema eleitoral brasileiro tem criado os mecanismos para tentar ampliar a participação feminina na política. Um dos mais conhecidos é a cota de gênero para as candidaturas. Mas a criação da regra não encerrou o problema, pelo contrário, deu origem a outro: o lançamento de candidaturas femininas fictícias, o que fez com que a Justiça Eleitoral adotasse uma resposta institucional rígida. Por meio de uma construção jurisprudencial, o reconhecimento de fraudes à cota de gênero leva à cassação de toda a chapa. Essa medida, que busca proteger a participação feminina na política, também levanta debates importantes. Será que ela tem produzido os efeitos esperados? Quais são os desafios das políticas da promoção de igualdade de gênero na política? Para conversar sobre esse tema, eu recebo duas convidadas que analisam a questão a partir de perspectivas diferentes e complementares. A historiadora Ana Beatriz Esser dos Santos, doutora em História pela UFRJ e professora de História da Educação também da UFRJ. E a jurista Raquel Ramos Machado, doutora em Direito pela USP e professora de Direito Eleitoral da Universidade Federal do Ceará. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Ana Paula Mendes e este é o Voto Aberto, o seu podcast sobre eleições e democracia. Eu queria começar esse episódio conversando com a Ana Esser. Ana, apesar das mulheres serem maioria da população brasileira e do eleitorado, como falamos, elas ainda ocupam uma parcela muito pequena dos espaços de poder na política. Quando a gente olha para esse cenário, ele parece muito atual, mas, na verdade, tem raízes profundas. Eu queria te ouvir justamente sobre isso. Como a história do Brasil, e especialmente a história da participação das mulheres na política, ajuda a explicar por que o nosso país ainda tem um panorama tão negativo de representação feminina. Então, primeiro queria cumprimentar a Raquel, que divide essa fala comigo, parabenizar a Ana pelo projeto, fico na torcida, para que seja um projeto longevo. Então, vamos lá, Para entender por que a política... porque no Brasil ainda tem uma representação tão baixa de mulheres na política, a gente precisa pensar um pouquinho historicamente. E aí, entendendo que essa história, esse histórico, ele não é nem linear, nem neutro, Ele vai ter ali um conjunto de exclusões jurídicas, culturais, sociais, que se acumulam ao longo do tempo, criando ali uma relação de atraso estrutural que a gente está sentindo ainda hoje, Então, a República é proclamada em 1889, mas o voto feminino só vai ser reconhecido em 1932, no Código Eleitoral do governo Vargas. E ainda assim com diversas restrições. Podiam votar mulheres casadas, com autorização do marido, viúvas e solteiras com renda própria e alfabetizadas. E aí, só de eu fazer esse panorama, a gente já filtra um recorte muito específico. Mulheres de classe médias e altas, com acesso à educação formal e algum grau de autonomia econômica. E aí entendendo que as mulheres negras, indígenas, rurais, de classe trabalhadora, que eram e ainda são a maioria, continuavam duplamente afastadas desse processo. Primeiramente pela lei e segundo pela realidade material das jornadas de trabalho, seja ele precarizado, informal, e num país pós-abolição, onde as questões estruturais vão confinar essas mulheres também a espaço de pouca visibilidade social. Só em 1934, o voto feminino começa a ser plenamente exercido, ainda facultativo e sem obrigação, mas é só em 1946, com a Constituição da época,
que ele vai começar a se aproximar um pouco mais das condições dos homens, né? Ou seja, nesse panorama dos 137 anos de história republicana, né, as mulheres vão passar mais da metade desse tempo formalmente impedidas de participar da política institucional. Enquanto, nesse mesmo tempo, nessa mesma metade, né, desses anos, os homens estão se organizando em partidos, em diversas redes de relações, formando seu capital político, formando seu capital econômico, e essas mulheres lutando ali, não só pelo voto, mas também pelo reconhecimento básico enquanto sujeitas políticas e sujeitas de direito, né? Mas não é só uma questão de lei. E aí eu acho que a nossa fala, né, minha com a Raquel, acho que vai complementar bastante nesse sentido. Desde a Constituição de 1824, né, a política ela vai ser pensada a partir de um espaço masculino, né, pela definição masculina. A exclusão dessas mulheres era relativamente óbvia, colocando aqui entre aspas, para as elites da época, que não vai precisar necessariamente estar escrita, né? Havia ali toda uma relação de subordinação jurídica das mulheres em relação a seus pais, seus maridos, né? E, eventualmente, vista como pouco participante da vida pública. Mesmo quando há a conquista do voto, a narrativa dominante vai tratar isso como quase uma concessão que é feita às mulheres, né? Pelos homens que estão no poder, e não necessariamente como um resultado de uma luta organizada desses diversos grupos de mulheres, né? Isso acaba apagando, por exemplo, o protagonismo de várias mulheres que estavam ali no movimento sufragista no Brasil, vários movimentos de grupos feministas que estavam se organizando ali entre o final do século XIX para o início do século XX e que estavam se mobilizando pelo direito de voto e também pela presença política das mulheres. E aí, se a gente coloca alguns nomes, isso fica um pouco mais claro, né? Tem a pioneira, a Berta Lutz, por exemplo, né? Que vai fundar a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1922, vira uma das principais lideranças sufragistas do país. Ela vai fundar também, ela vai pressionar diretamente o governo Vargas pela inclusão do voto feminino no Código Eleitoral de 32, e depois vai se eleger deputada propondo um Estatuto da Mulher naquele momento. Aí tem outras também, Leolinda de Figueiredo Daltro, que era uma professora e republicana, que vai organizar o Partido Republicano Feminino no início do século XX, vai defender o voto das mulheres nas ruas, vai defender o voto das mulheres ali na imprensa, que elas faziam, né, muitas matérias, né, nessa imprensa, não só pedagógica, mas também jornalística, reivindicando direitos. A Celina Guimarães Viana, que é do Rio Grande do Norte, que vai ser considerada a primeira eleitora do Brasil, porque ela vai utilizar uma brecha em 1927, justamente para se tornar, né, para se registrar como votante. A Almerinda Farias Gama, que é uma jornalista negra, né, trabalhadora, que vai atuar no movimento sufragista e também em alguns movimentos sindicais e representa ali, nesse resgate que tem sido feito, algumas das vozes negras que estão sendo mais resgatados pela historiografia recente. Mas é importante a gente pensar um pouco as tensões em torno dessa narrativa. Essas lideranças femininas, em grande medida, eram as mulheres das classes altas e médias, que iam ter acesso à educação, que iam ter esse acesso aos debates na imprensa, que iam ter acesso às redes intelectuais. Então, elas podiam se organizar publicamente porque tinham alguma margem de autonomia para isso, né? O sufragismo brasileiro ele foi, em grande parte, ali, né, bem localizado socialmente de alguns grupos da elite. E aí, eventualmente, algumas das demandas das mulheres pobres e negras, né, como, por exemplo, terra, salário digno, fim das violências, né, vão ser frutos de muitas resistências em outros processos, né, e pelas brechas dos possíveis. Qual vai ser o efeito desse panorama que eu tracei assim muito brevemente, né? Enquanto os homens estão passando, né, mais de um século construindo partidos, rede de sociabilidade, capital político e econômico, as mulheres estavam lutando pelo direito básico de serem reconhecidas como sujeitos de direito, né?
e de incluírem suas pautas no debate. Então, quando elas entram de fato no jogo institucional, elas vão encontrar o quê? Um campo já ocupado, com suas regras, com seus códigos, com uma maneira própria de pensar e agir, né? Que não foram necessariamente pensados para a presença das mulheres. E aí cria um atraso, né, acumulado ali, né, de questões. Não é só aquele processo de você abrir formalmente a porta para as mulheres, porque, no fim das contas, esse terreno já foi organizado para atender aos interesses masculinos. E mesmo quando a gente tem, né, algumas das políticas afirmativas, elas vão chegar relativamente mais tarde, né? E eu acho que a Raquel vai complementar talvez um pouco mais, mas vai ser ali por volta da década de 90, que vai, eventualmente, ainda deixar esses problemas para o acesso das mulheres, né? Como a Ana Paula falou, a gente tem hoje cerca, né, de 18% das candidaturas que são femininas, né? É um Das avanço eleitas. das eleitas, né? E então tem uma disparidade ainda muito grande. Sim. A nossa história, no fim das contas, ela está combinando um processo de uma exclusão legal prolongada, que a gente demorou a ter esse acesso, o apagamento do protagonismo dessas mulheres e um modelo institucional que foi se consolidando sem a participação feminina durante muito tempo. E essa junção de coisas ajuda a entender porque hoje, mesmo hoje, o Brasil, com as mulheres sendo a maioria do eleitorado, né, ela ainda continua a ser entre os piores países da América Latina em relação à representação feminina, né, nos parlamentos, né? E dá para a gente entender um pouco do panorama dessa sensação de que a gente ainda está correndo atrás de muitas coisas nesse processo, na nossa história. Então, isso é muito importante, Ana, isso que você traz, assim, eu fiquei emocionada com a sua fala. Esse projeto, esse podcast, ele tem feito isso comigo, porque eu e Raquel, a nossa convidada do segundo bloco, a gente vive no mundo do direito eleitoral que muitas vezes não traz esse apanhado histórico. Então, aparece assim, a mulher conseguiu voto em 32, né? Eu lembro ali em 2022, o TSE fez várias iniciativas de 90 anos do voto feminino, e aí a gente ficava assim, nossa, mas já tem 90 anos. Por que que a mulher conseguiu o direito ao voto, a mulher é 50% do eleitorado, então é como se tivesse que refletir automaticamente essa proporção do eleitorado com a proporção das eleitas. E isso não acontece, como você falou. Primeiro porque o voto feminino, ele não era um voto universalmente feminino. Ele era também um voto com recorte de classe e de raça. E, principalmente, isso chama muita atenção da gente que estuda o direito eleitoral, como esses espaços institucionais foram pensados de homens para homens. Então, hoje, quando a gente vai falar de partido político, a gente vai falar de uma ausência de democracia intrapartidária. Porque você tem ali a cota de candidatura, não vou me adiantar na fala da Raquel, mas a liderança feminina é masculina. E por que não tem uma democracia intrapartidária? Porque isso não é pauta de quem está fazendo a lei. Quem está fazendo a lei está sendo atendido. Mas aí eu queria falar com você, Ana, que quando a gente analisa o papel da mulher na sociedade brasileira, a política ainda aparece como um não lugar. É um lugar que não foi desenhado, não foi pensado para as mulheres. Isso tem relação com essas questões estruturais muito profundas. A gente não tem igualdade salarial entre homens e mulheres. A gente está longe de uma divisão equilibrada de tarefas domésticas e do trabalho de cuidados, né? Então, a mulher tem a dupla jornada, tem a tripla jornada, como ela vai se envolver na política, e esses fatores, na prática, acabam afastando essas mulheres dos espaços de poder. Mas no ambiente político, essa exclusão ganha contornos ainda mais específicos. A misoginia que atravessa campanhas eleitorais e o exercício do mandato, as ameaças à integridade física e os episódios de intimidação que muitas candidatas e parlamentares relatam. Tudo isso faz parte do que hoje a gente reconhece como violência política de gênero, que, inclusive, de modo muito recente, passou a ser tipificada como crime eleitoral. Agora, para além da perspectiva jurídica, eu queria te ouvir pela lente das ciências humanas. O que mais caracteriza a violência política de gênero e que tipos de práticas, muitas vezes naturalizadas,
ajudam a construir esse ambiente tão hostil para a participação das mulheres na política? Quando a gente olha o papel social das mulheres no Brasil, essa política vai aparecer muitas das vezes como esse não lugar. O panorama que eu fiz ali na primeira pergunta é mais pensando questões de voto, né? Se a gente aprofunda em relação à busca por direitos, a demanda por direitos específicos dos grupos das mulheres, né? A gente vai ter ali uma longa trajetória ao longo, né, da segunda metade do século XX, que perdura até hoje, né, em diversas lutas e resistências. E aí eu lembro uma vez, em sala de aula, né, eu ouvi a fala de um aluno que falou assim, tinham poucas mulheres na política, especialmente nos partidos políticos, porque elas não, entre aspas, se interessavam. E aí é uma grande questão em torno disso, né? Que esse não se interessar não é fruto necessariamente de uma escolha individual, mas de um conjunto de desigualdades estruturais que são muito mais profundas e que vão, né, perdurar ao longo de diversos anos. Nós ainda não temos estatisticamente igualdade salarial entre homens e mulheres. Estamos longe de uma divisão equilibrada de trabalho doméstico, de cuidado. A gente sabe sobre a sobrecarga de trabalho, como que a sobrecarga de trabalho reprodutivo vai recair majoritariamente para as mulheres, em especial as mais pobres e as mulheres negras. E, na prática, isso vai significar também, né, menos tempo, menos energia, menos recursos para disputar os espaços de poder. É aquela grande questão, né? Quando uma criança fica doente, a gente sabe que a mãe será aquela que será deslocada para o cuidado dessa criança, muitas das vezes, né? Esse pai não necessariamente está tendo essa preocupação, não vai ter essa preocupação no trabalho. E aí vamos estender para outras questões, como a vida política. No caso político especificamente, essas desigualdades vão se somar a uma forma muito específica de exclusão, né? A mulher que decide se candidatar, ela vai enfrentar um sistema eleitoral e partidário desenhado por homens e para homens e que, como você falou, tem uma cota formal de 30%, né? Mas existe ainda uma concentração de dinheiro, de tempo de TV e de apoio às candidaturas que são masculinas e que vai empurrar muitas mulheres para as condições dessas candidatas laranjas aí, né, que vão aparecendo, né, sem necessariamente uma estrutura real de campanha para essas candidaturas. Isso vai se sobrepor à violência política de gênero, que vai dar um contorno muito mais explícito a esse ambiente já hostil. Hoje em dia a gente já tem o nome, né, e até uma tipificação penal para isso, que vai falar sobre a violência política especificamente, né, que vai ter, basicamente, qualquer conduta que vai ter por finalidade impedir, dificultar ou restringir os direitos políticos das mulheres na fase pré-campanha, campanha ou exercício de mandato. E isso não vai se tratar só de agressões físicas, obviamente, né? Vai incluir assédio, constrangimento, humilhação, difamação, perseguição, ameaças, campanhas de desinformação, que vão ter esse recorte específico em torno do gênero, né? Que vai necessariamente difamar a mulher por ser o seu ser mulher. E aí, na prática, o que mais caracteriza essa violência vai ser esse ataque da mulher enquanto mulher e não a seu fazer político, a sua atuação como parlamentar, né? Vai ser um ataque à aparência, à vida privada, ao corpo, à sexualidade, à maternidade, e que vão ser comentários que às vezes vão estar nas sessões plenárias, no ato de fazer uma interrupção constante da fala, os xingamentos, as exposições de fotos íntimas, as insinuações sobre a vida sexual, as piadas sobre gravidez, os boatos em relação a como aquela mulher chegou naquele local, né? E aí isso vai ser acrescido com o fato de como que as redes sociais estão sendo mobilizadas dentro desse debate político, que vão entrar também com um conjunto de mensagens de ódio, né? As ameaças que são feitas eventualmente em relação à morte, a estupro, as violências racistas que vão ser dirigidas às mulheres negras e assim por diante. Então, a gente vai acrescentando camadas nessas questões. E muito disso que eu estou falando ainda é naturalizado como parte de um discurso cotidiano. Né? Quando um colega de plenário vai chamar uma deputada de histérica,
né, necessariamente, quando alguém fala para ela sorrir mais, ser mais simpática, né? Quando fala que ela não tem que estar ali naquele espaço enquanto mãe. Isso também é forma de violência política de gênero, né? Mas também quando os partidos não convidam as mulheres para as reuniões em que se decide onde que vai sair o recurso, quem vai ficar com o recurso financeiro, quem vai ter tempo de TV. E aí depois vai ter aquele processo de dizer que elas não têm viabilidade eleitoral, né? Que também é uma forma de restringir direitos, mesmo que isso não envolva uma ação direta. E aí tem uma pesquisa que foi feita na Universidade Federal da Paraíba, né, com deputadas e senadoras, que mostra que 81% das entrevistadas foram vítimas de violência política de gênero. E dessas ali, né, 90% entendem que isso pode afastar as mulheres da política, né, levando elas a pensarem a desistir da candidatura, a renunciar ou nem tentar. E aí, nas eleições de 2024, o De Olho nas Urnas chegou a mapear alguns casos de violência, sendo 274 de 714 casos que foram contra as mulheres, mesmo elas sendo as minorias nesses cargos. E aí quem vai sofrer até mais esse tipo de violência são as candidatas negras, que vão enfrentar também, junto com uma violência de gênero, vão também ser atacadas por questões raciais. Então, quando a política parece como um não lugar para as mulheres, não é porque não é uma questão de não gostar ou não se interessar. É porque esse sistema, como ele funciona hoje, manda uma mensagem clara às mulheres. Se você entrar, você vai ser questionada, você vai trabalhar com menos recursos, você vai ser alvo, né, de uma misoginia, aberta ou não. Você pode ter a sua integridade física ameaçada. Então, não é só um desestímulo individual, é um conjunto de mecanismos estruturais que vão que controlam essa participação feminina e tornam ela cada vez mais difícil de ser ampliada. Eu, agora sendo mãe, eu vejo a dificuldade para conciliar a maternidade com qualquer carreira. E aí você soma a carreira política, que muitas vezes a violência política de gênero, que já é o lugar comum, ela também se sobressai para uma violência física muito grande. Então você imagina, e eu imagino, o receio que essas mulheres têm, porque uma coisa é você bancar a escolha por você. Não, eu banco. Agora imagina quando os seus filhos recebem ameaças, ou quando essa violência política de gênero que você sofre respalda nos seus filhos. Então, a mulher, ela tem esse peso, ela tem que pensar em todo mundo no momento dela fazer as escolhas dela, principalmente quando se soma ali a opinião dos filhos. E uma coisa que eu acho interessante, Ana, sobre esses fatores que você traz da violência política de gênero, que são todos esses fatores que vão afastar a mulher da política, é que ele não tem espectro político, né? Você tem ali mulheres conservadoras, você tem mulheres progressistas, mas a violência política de gênero, ela atinge a todas. E uma coisa que me chamou muita atenção, acho que vai ser a primeira vez que eu vou ter oportunidade de falar isso para um público maior, mas eu já falo isso nas minhas aulas, é sobre o caso da Flor de Lis. Porque eu fui assistir o documentário da Flor de Lis, é um documentário que tem na Globoplay, que conta muito sobre por que ela decidiu matar o ex-companheiro, né? Ela, uma mulher evangélica, conservadora, cantora, puxadora de votos do partido dela, ela era uma liderança feminina por ela mesma. Ela não era ali, na política, o que a gente chama de candidata marida, né? Ela não estava ali porque ela era esposa de alguém, porque ela era filha de alguém. E assistindo o documentário dela, havia ali uma grande preocupação dela, motivação dela sobre a gerência e administração do dinheiro, que ficava toda na mão do então marido Anderson, mas também sobre o exercício do mandato dela. Porque mesmo ela sendo o nome na rua, o nome na campanha, o rosto da urna, na hora de negociar na Câmara dos Deputados, o Anderson fazia reuniões sem a presença da Flor de Lis. Ele fazia as reuniões com as lideranças partidárias sem ela. Os homens queriam negociar com ele. Quando eu assisti o documentário, eu falei, gente,
uma das motivações da Flor de Lis foi a violência política de gênero estrutural. Ela achou que, assim, eliminando o Anderson, ela poderia exercer de fato o mandato dela, que ele era o entrave para o exercício do mandato dela. Falei, gente, como ninguém está falando disso? Não sei se você quer complementar, Ana. Não, só comentar que, para a gente ver como quando a gente faz essa análise, nessa perspectiva de gênero mesmo, e desses vários atravessamentos que a gente vai ter, né? Enquanto mulher, e aí dependendo do território, do ambiente social, das diversas questões raciais, políticas, como que isso vai atravessando em várias camadas, de fato, né? Quando a gente começa a fazer esse olhar a partir dessas questões em torno do gênero, a gente vai percebendo que a maneira como os vários grupos estão entendendo e estruturando essas relações sociais. E aí todas as mulheres vão sofrer de uma medida ou de outra algumas questões. Assim como os homens também vão ser impactados de outra maneira, mas a forma como que nós, mulheres, e aí nos atravessamentos, né, as mulheres negras, as mulheres pobres, vão acabar sofrendo das mais variadas maneiras, mas a gente vai continuar sofrendo porque existe uma relação estrutural que vai ser naturalizada a maneira como a gente lida em relação às mulheres, e que essa mulher não está no ambiente público. Então, mesmo uma liderança como foi a Flor de Lis, ou várias outras que ainda tem, a gente tem outros milhões de exemplos mais recentes nos partidos conservadores, nos partidos de centro, nos partidos mais à esquerda, nos partidos de direita, não importa, a gente vai conseguir encontrar exemplos de como que necessariamente a gente vai ser atravessado por essas questões. Ana, eu já volto com você. Eu vou conversar um pouquinho com a Raquel e a gente continua. Raquel, diante desse cenário de subrepresentação feminina, o direito eleitoral tem buscado, ao longo dos últimos anos, criar alguns mecanismos para tentar corrigir a desigualdade tão evidente na política. Talvez o mais conhecido deles seja a política de cota de gênero nas candidaturas, que existe na legislação brasileira, como a Ana falou, desde os anos 90, mas que ganhou o formato que a gente conhece em 2009. Então, eu queria te pedir para explicar para os nossos ouvintes como exatamente funciona hoje a cota de gênero na legislação eleitoral brasileira. E depois eu queria te ouvir também sobre a aplicação dessa regra. Quais os mecanismos que o direito eleitoral criou para garantir a efetividade dessa norma e evitar que ela seja apenas uma formalidade? Bem, é um prazer estar aqui, Ana. Primeiro, eu gostaria de saudar você. Gostaria também de dizer a minha alegria de estar com a Anaésia, que tem uma perspectiva histórica, né, que ajuda muito a gente a enxergar com mais profundidade e ver que as questões não são só relacionadas a números e normas, mas a uma realidade dura que precisa ser enfrentada. E eu acho que o ponto-chave da nossa fala, de um modo geral aqui, é perceber que nós lidamos com desafios. Então, gostaria também de saudar todas as pessoas que estão nos ouvindo, que são homens e mulheres preocupados com democracia. Estamos exatamente voltando a nossa atenção agora a uma preocupação democrática. Mas para entender exatamente como é a legislação hoje, quais os mecanismos que nós temos para garantir a efetividade da norma, nós temos que entender também, mais uma vez, não a história da participação da mulher na política como um todo, mas a história das próprias cotas e o desafio que as cotas enfrentam, porque não é que as cotas tenham chegado e 30% de direito de participação, num dia nós tínhamos poucas mulheres apresentando candidatura, no outro dia nós tínhamos 30. Não foi assim, porque a legislação eleitoral, para começar, isso você já disse, mas é importante a gente destacar, que é 30% das candidatas de cada partido proporcional, né? Então, nós temos 30% de candidaturas, isso vale para vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Então, é isso que nós chamamos de cota de gênero de candidatura. E há um detalhe fundamental que precisa ser dito, exatamente, isso já foi ressaltado, né, que nós temos aqui uma cota de candidatura e não de eleitas. A lei, ela não garante que as mulheres sejam eleitas. E para entender como nós chegamos até aqui, vale percorrer brevemente essa evolução histórica da norma, porque a cota surgiu em 95, a cota de candidatura surgiu em 95,
com uma previsão de 20% das vagas nas eleições municipais, com a Lei 9.100, e em 97, com a Lei das Eleições, nós passamos a ter a cota de 30%. Mas, quando a cota surgiu, uma redação legislativa fez com que ela não tivesse, desde logo, a efetividade que ela deveria ter, porque nós tínhamos uma redação que previa que os partidos deveriam reservar. Foi então que, em 2009, a legislação foi alterada para mudar essa previsão, deverá reservar para preencherá. E isso, veja, parece uma sutileza de palavras, mas essa sutileza de palavras muda muito o quadro jurídico, porque cria uma obrigação mais efetiva para os partidos políticos, uma obrigação que veio junto com a atuação jurisprudencial, o que mostra que os partidos não colaboraram desde o início com a chegada das mulheres na política. Mesmo assim, mesmo com essa necessidade de mudança legislativa, mesmo com essa necessidade de atenção dos partidos a essa obrigatoriedade da apresentação das candidaturas, nós percebemos que não foi uma mudança imediata, porque na prática as candidaturas continuaram não sendo apresentadas e nós tivemos uma cota que deveria ser o mínimo, mas ela continuou sendo um limite máximo, que nós chamamos de teto de vidro das cotas, né? As mulheres chegam até onde a lei obriga, mas raramente vão além. E o quadro é mais crítico, como a Ana falou, quando a gente olha o recorte racial. E a gente pensa, né, por que esse teto persiste? Uma das respostas está dentro dos próprios partidos. A democracia intrapartidária ou a ausência é um fator central nesse problema. As cúpulas partidárias são compostas predominantemente por homens que decidem quem recebe o apoio, quem é colocado em posição competitiva na lista, quem tem acesso aos recursos de campanha. As mulheres chegam à convenção, cumprem os 30% exigido pela lei, mas raramente chegam às posições de liderança interna, que dariam a elas o poder de barganha real. O TSE reconhece isso ao estender a exigência de cotas também para a composição dos órgãos internos partidários, mas a efetividade dessa determinação ainda é muito limitada. Enquanto as mulheres não ocuparem esses espaços efetivos de decisão dentro das agremiações, vai ser difícil nós termos uma mudança efetiva desse cenário. Mas não só, né, nós temos ainda questões relacionadas ao financiamento da campanha. Então, em 2018, foi necessário que, através de uma ADIM, o STF determinasse que ao menos 30% dos recursos do fundo eleitoral fossem destinados às candidaturas femininas. Em 2022, nós temos a emenda 117, que constitucionalizou a obrigação, mas essa mesma Constituição ela veio como retrocesso. E isso mostra o movimento do avanço e do retrocesso de direitos em relação à participação das mulheres na política, porque ao mesmo tempo que parece que nós estamos conquistando um direito, nós estamos perdendo outros. Então, é sempre assim o movimento. Veja, foi difícil chegar. Quando nós conseguimos algo, perdemos outro. E mesmo assim, com tudo isso, ainda tinha, né, nós temos uma brecha na lei que é entre cumprir formalmente a cota e garantir uma participação real das mulheres. Os partidos passaram, então, quando se viram obrigados a cumprir a cota, muitas vezes a registrar as candidaturas fictícias, que são mulheres incluídas na lista apenas para cumprir o percentual. E para fechar essa brecha é que nós tivemos um novo avanço jurisprudencial, que foi muito importante, que passou por uma primeira fase em 2015, quando nós tivemos o reconhecimento das ações judiciais, tentando reconhecer a possibilidade de questionar essas candidaturas fictícias. O TSE, durante um tempo, ainda extinguia processos de changeamento de mérito, mas percebeu que era necessário superar esse obstáculo
E foi então que ele passou a aceitar o enquadramento dessa conduta como abuso de poder, uma matéria que você entende tão bem, né, Ana? E quando passou a enquadrar essa matéria como abuso de poder, é que nós tivemos um avanço que possibilitou efetivamente questionar as candidaturas fictícias. E o marco principal veio em 2019 com o caso de Valença, do Piauí, quando 5 candidaturas femininas foram identificadas como fictícias, sem atos de campanha, sem movimentação financeira, com votação zero. O TSE reconheceu, então, a fraude e determinou a cassação de toda a chapa. Depois de Valença, nós tivemos, em 2022, o caso de Jacobina, onde nós tivemos o aprofundamento dos critérios para a caracterização das candidaturas fictícias, e nós tivemos ainda um debate paralelo, né, sobre a validade da cassação de toda a chapa no Raquel, STF, com a desculpa te Dilma. interromper. Tá maravilhoso, mas eu preciso pegar esse gancho antes de você continuar. Em primeiro lugar, o que eu queria chamar a atenção dessa sua fala, e complementa totalmente a fala da Ana Esser, é que os avanços legislativos, vamos colocar assim, nas políticas públicas de participação feminina na política, na verdade se deram, como você está mostrando, pela via da jurisprudência. Uhum. Então, na verdade, foi um avanço atingido por meio de um ativismo judicial, mostrando mais uma vez que o parlamento, que é quem cabe pensar e fazer políticas públicas, não se preocupa com os direitos das mulheres na política. E isso também mostra a necessidade dessas mulheres estarem lá. E eu gosto muito de uma fala do ministro Torquato Jardim, que ele fala que o direito eleitoral é o único em que quem faz a regra é quem se beneficia da regra. É como se a gente pegasse o direito tributário e falasse para o contribuinte legislar. Então, se o político ele foi eleito dentro de um sistema de normas, por que interessaria a ele mudar esse sistema de normas? E é por isso que o papel do judiciário, nesse ativismo judicial, é tão importante. E aí você explicou essa questão do TSE, e aí eu queria que você falasse também, você vai continuar seu raciocínio, sobre talvez algo que é pouco retratado, sobre esse entendimento do TSE de que o reconhecimento da fraude gera a cassação de toda a chapa. Algo que é pouco falado é quando mulheres eleitas são cassadas. Esse é um efeito colateral que ele aparece pouco no debate público e até na literatura, mas que ele tem um efeito prático muito significativo. Eu gosto de um texto da professora Ana Santano, que ela fala crônicas de uma mulher, como tá no J, crônicas de uma mulher caçada pela cota de gênero na política. Ela começa falando sobre tudo isso que a Ana Esser trouxe, que ela não teve apoio em casa, que ela não teve apoio do marido, que ela não teve formação como liderança política, mas é uma mulher fictícia, né? Maria, que a professora Ana Santano usa, mas que o partido precisava cumprir a cota, chamou essa mulher porque ela era uma liderança comunitária. E aí essa mulher depois foi escolhida na convenção, mas não ganhou dinheiro do partido. Ela disse que foi atrás do dinheiro do partido na crônica, o partido falou, olha, esse dinheiro já foi para outras mulheres, para você não tem. Então ela faz ali uma campanha de mobilização, é eleita, chega na Câmara de Vereadores, é a única mulher, excluem ela das comissões, excluem ela das discussões, de repente ela soube que o TRE cassou o mandato dela. E aí? Bem, eu vou chegar aí, Ana, mas antes eu só queria destacar 2 coisas. Primeiro, que você falou do papel da jurisprudência, né? E eu gostaria de destacar o que não está diretamente na nossa fala, mas que é o papel da jurisprudência e da participação de mulheres na formação da jurisprudência e da doutrina. Porque aqui nós estamos falando Raquel. Nós temos muitas mulheres que construíram uma doutrina para proteger mulheres, e nós tivemos a atuação de advogados, nós tivemos a atuação de ministras, o que mostra a importância das mulheres nas instituições, nas estruturas de poder, que é um ponto que nós não podemos deixar de ressaltar. E referir, para chegar à sua pergunta, Ana, a súmula 73, né, que é um ponto muito importante, que eu acho que nós
depois de toda essa evolução, o TSE finalmente elabora a súmula 73, que sintetizou os antecedentes, ou seja, os critérios que caracterizam uma candidatura fictícia, com votação zerada, prestação de contas, e os consequentes com a possibilidade da cassação de todo o draft da legenda. Isso é muito importante de destacar, inclusive, como você disse, com a possibilidade de cassação de mulheres. E essa, para mim, é uma das perguntas mais complexas do debate eleitoral recente, como você coloca, né? Porque ela nos obriga a olhar para uma tensão que ainda não foi muito resolvida. Você citou a Ana, eu vou citar a Ana também, a Ana Cláudia Santana, porque ela trata dos limites e paradoxos das nossas respostas institucionais, né? Então, vamos começar pelo argumento mais forte a favor da cassação coletiva, que é o efeito pedagógico. A ameaça de perder todos os mandatos conquistados cria um incentivo poderoso para que todos os candidatos pressionem os seus partidos para que eles não fraudem. Sem esse mecanismo, e esse foi o argumento considerado na ADIM, né, o risco para quem frauda seria pequeno, benefício grande. E um dado vale registrar: as fraudes se distribuem os partidos de todos os espectros ideológicos, que foi também algo que nós já tratamos aqui quando tratamos da violência política de esquerda ou de direita. Isso mostra que não estamos diante de um problema localizado, mas de um problema sistêmico. Mas esses problemas nós precisamos enfrentar com honestidade essa questão que você colocou. E um ponto que a Ana Cláudia Santana trata, e ela coloca, eu li um outro artigo dela que é ainda inédito, que ela chama de revitimização. E a gente precisa pensar o que é isso, né? A lógica da cassação é punir o partido pela fraude, mas quem frequentemente pode perder o mandato? Muitas vezes são exatamente as mulheres, inclusive aquelas que foram legitimamente eleitas, que fizeram campanha, que receberam voto, que não tiveram nada com a candidatura fictícia de outra mulher na lista. A cassação atinge a chapa toda sem distinguir quem fraudou. Isso me parece um pouco injusto. Significa que a mulher que concorreu ao lado de candidaturas fictícias, sem apoio do partido, sem dinheiro, muitas vezes sem nem saber, acaba sendo punida duas vezes. Primeiro pelo partido que não apoiou de verdade e depois pela justiça que cassou o seu mandato por uma fraude que ela não praticou. Por isso o nome de revitimização. E a Ana, nesse artigo dela, explica isso muito bem, que é um instrumento criado para promover a permanência da mulher na política, acaba sendo utilizado para remover, né? A Marilda também tem um artigo que trata do tema. E nesse ponto, certo, Ana, cabe, assim, um parênteses importante, que quando a gente trata de candidatura fictícia, nós estamos falando de um fenômeno que não é homogêneo. A literatura, e nós conhecemos o livro da Roberta Laena, Fictícias, ela identifica muitos perfis de mulheres que são fictícias. A candidatura involuntária, aquela que sabe que o nome foi registrado e só descobre a candidatura induzida, aquela que aceita concorrer acreditando que receberá apoio, a candidata coagida, a candidata voluntária. São situações completamente diferentes, com graus de responsabilidade completamente diferentes, e o sistema atual trata todas elas com a mesma gravidade. Tem um outro problema em relação a isso, que é o efeito local de você caçar todas as chapas, né? Em municípios pequenos, e isso já aconteceu, a cassação de toda uma chapa de um partido pode eliminar a oposição, criando um desequilíbrio que vai muito além da questão de gênero. E o terceiro problema é que nós estamos deixando de responsabilizar os verdadeiros responsáveis pela fraude. Esse é um problema muito grave que nós não podemos esquecer, né? Que os dirigentes partidários talvez estejam sendo pouco responsabilizados, e isso volta mais uma vez um problema que nós já mencionamos aqui, que está relacionado à democracia intrapartidária, que nós precisamos avançar na democracia intrapartidária, e se nós não avançarmos nesse aspecto, nós deixaremos de avançar na democracia intrapartidária, né? Então, é importante responsabilizá-los, em pensar em caminhos para responsabilizá-los, já que são eles que estrategicamente são responsáveis pelas candidaturas. É isso, nós não podemos esquecer isso. Então, diante disso, a pergunta é se existe uma alternativa melhor. Então, acho que do ponto de vista jurídico, nós podemos pensar numa responsabilização mais contundente dos dirigentes com a inelegibilidade, né? Outro seria a criação
institucional, de sanções institucionais para o partido, como a perda temporária do acesso ao fundo partidário, uma vez que tivesse uma cassação coletiva, mas o que me parece claro é que a cassação coletiva pode ser necessária em determinados casos, mas não pode ser a única resposta disponível. Ela não pode ser a única resposta disponível. Nós precisamos de um sistema mais sofisticado, capaz de distinguir o partido que frauda, o candidato que foi beneficiado sem participação e capaz de distinguir do insucesso político legítimo da simulação deliberada de uma candidatura, né? Então, e ainda um ponto que me preocupa, que é a variação na forma como os tribunais têm aplicado a súmula 73. Daqui a pouco eu vou, inclusive, participar de uma banca sobre o tema, e o tema da dissertação de mestrado é exatamente essa variação na aplicação da súmula. Ou seja, a súmula veio para trazer uma segurança, mas nem segurança ela trouxe ainda. Então, nós estamos diante de inúmeros desafios. Perfeito, Raquel. Perfeito. Assim, eu acho que é muito importante que a gente discuta a responsabilidade dos dirigentes partidários e outras sanções, porque essa revitimização, ela acontece e a gente vê ela acontecendo na prática. É muito importante. Eu gostei muito, Raquel, quando você falou da participação das mulheres na construção da jurisprudência. Porque não é só o judiciário ali com seu ativismo judicial, mas passa também por quem está construindo e pensando o direito. Isso é muito importante. O judiciário é um órgão formado por pessoas. E acho que o que nos favorece, óbvio, hoje a gente vê o STF com uma ministra mulher, não é? Ministra Carmen. Mas o fato de ser concurso público a entrada já garante que no momento da entrada já garante a paridade de gênero entre homens e mulheres nos concursos de ingresso da magistratura. Então, o judiciário, talvez hoje, ele seja o poder mais aberto para uma igualdade de gênero, que mais caminha para uma igualdade de gênero mais efetiva. Obrigado pela sua fala, Raquel. E agora eu queria fazer uma pergunta comum para vocês duas. Um jogo rápido aqui para a gente fechar o nosso debate. Primeiro, Ana Esser, depois Raquel, para a gente seguir a ordem. Quando vocês pensam no futuro da participação feminina na política brasileira, o que traz esperança e o que ainda preocupa? Ana. Eu vou tentar não ser tão... né, a gente falou as diversas questões, né, as diversas problematizações em tudo isso, mas eu acho que dá para a gente pensar assim, os avanços reais, mas ainda é um campo a ser desbravado, eu acho que ainda é uma batalha que a gente ainda está percorrendo. E a fala da Raquel foi muito boa nesse sentido, para a gente ver todas as maneiras que a gente ainda tem que tensionar, né? Sejam elas, né, pela via jurídica, pelos movimentos sociais em relação a isso, né? Então, eu acho que, apesar do crescimento ser lento, ele é um crescimento, né? Então, eu penso um pouco nisso. Então, a gente tem tido cada vez mais, né, a passos lentíssimos, mas a gente tem tido cada vez mais mulheres eleitas, efetivamente, né, em relação aos anos anteriores. A gente tem visto, como a Raquel está falando, né, o nosso arcabouço institucional está cada vez mais robusto, né? Está mais atento, está mais tensionado também pelas mulheres que estão ali tentando, seja pela legislação, pelo próprio papel do TSE, dos ministérios, dos canais de denúncia, né? A gente que está pensando também por dentro, né? E a gente vê também uma nova geração de mulheres que estão ali também fazendo essas tensões, né? Muitas delas também negras, periféricas, né? Da população LGBTQIAP+, que estão disputando eleições, que estão criando coletivos, ocupando as câmaras, assembleias, tensionando essa agenda política tradicional, né? Então, elas estão ali tentando, de fato, não só fazer essa entrada, né? Mas também, a partir dessa entrada, criar os tensionamentos e eventualmente trazer outras pautas, mudar um pouco dessa cultura política em torno, né, das questões em torno de dispensar o debate sobre o cuidado, direitos sexuais, reprodutivos, enfrentamento à violência, a própria lógica da justiça climática. Então, a gente tem algumas questões em torno disso que eu acho que são importantes para a gente pensar que existem avanços, considerando tudo que a gente demorou, né? Obviamente tem avanços,
mas ainda tem, obviamente, muita preocupação em relação às subrepresentações, que são crônicas, esses históricos de violência. Mas eu queria focar mesmo mais na questão das resistências como uma forma da gente pensar que a gente consegue, né, como um horizonte de esperança para a gente poder mudar o jogo, que é o que vai permitir que nós consigamos transitar por essas diversas margens que vão aparecendo e pegando as brechas disso, né? Então, disputar o poder político, apesar da violência, criar os coletivos, ocupar os espaços, forçar os debates, estar ali movimentando, né? É necessário também para a gente tentar ainda, mesmo com essa porta que está aí entreaberta e a gente está tentando entrar, mesmo sendo ainda um caminho espinhoso, né, acho que ainda tem uma esperança da forma como a gente está cada vez mais se mobilizando. A gente tem tido muitas legislações que têm sido positivas nesse sentido para a gente pensar que existe, pelo menos nesse momento, um debate que está sendo cada vez mais posto e está fazendo cada vez mais as pessoas pensarem nisso como um assunto, né, a ser colocado em pauta para a gente poder mobilizar. Então, a transformação nessa pressão, né, nós mulheres temos todo o poder de fazer. Então, vou finalizar uma coisa mais positiva para a gente não ficar só com os problemas. Eu amei, porque eu já estava aqui listando problemas. Eu vou até. A pergunta foi para vocês, mas eu vou me permitir responder. Mas antes eu queria te ouvir, Raquel. O que te traz mais esperança, o que ainda te preocupa? Bem, Ana, Ana Paula, né? Que eu estou com 2 anos aqui. Mas, Ana Paula, não sei Sim. se você lembra, nós escrevemos um artigo juntas, e no nosso artigo tem uma frase da Simone de Beauvoir que é: feita a revolução, o problema da mulher não se colocaria mais. Muito bem, mas e enquanto ela espera? O que a Simone de Beauvoir está apontando é para algo que continua sendo verdadeiro décadas depois. A espera não é passiva. A espera não é confortável e a espera não pode ser indefinida. As mulheres não podem ficar esperando que a igualdade chegue por conta própria, né? Ela precisa ser construída com a lei, com a jurisprudência, com pressão social, com vigilância permanente. É exatamente sobre isso que a gente está falando aqui, foi o que a Ana também falou antes de mim. Mas eu vou começar dizendo coisas que me preocupam. Me preocupa muito o risco de retrocesso de direitos, né? Porque nós avançamos, mas também retrocedemos. Então, nós temos que, sempre que tem um retrocesso, nós temos que denunciar o retrocesso, nós temos que denunciar para que esse retrocesso não se consolide e para que não avance. Então, é uma necessidade de alerta, né? Nós temos tido alguns retrocessos quanto ao uso de expressões, nós temos tido retrocessos, nós vimos retrocesso, por exemplo, na aprovação do novo Código Eleitoral, do projeto do novo Código Eleitoral, que não concluiu a votação, mas na votação que nós tivemos até agora, nós tivemos o risco, inclusive, da retirada das cotas. Então, nós temos que nos preocupar e ficarmos muito atentos, e foi muito importante a luta da sociedade civil para que esse retrocesso não tenha acontecido. A professora Marilda realizou uma manifestação que foi muito importante para que esse retrocesso não tenha acontecido. Uma preocupação muito grande também que eu tenho é com a violência política, que nós tratamos aqui, porque a violência política torna realmente o ambiente político muito hostil. Então, nós temos que combater a violência política. E tem um ponto que é muito importante que seja dito. A gente começou a se preocupar com a igualdade quando a liberdade ainda não tinha sido conquistada. Tanto que nós vimos aqui que nós conseguimos o direito de voto quando não tínhamos ainda direitos patrimoniais, precisávamos de autorização para votar, né? Então, é preciso ter mais atenção com a liberdade, né? Agora, eu também tenho muita esperança por muitos motivos, né? Porque eu tenho esperança com a sociedade civil, com os coletivos de mulheres, com as organizações, com monitoramento eleitoral, com ações como essa que nós estamos tendo aqui, com a atuação estratégica da justiça eleitoral. Eu também tenho esperança com homens que estão se sensibilizando, então nós temos também que pensar numa atuação conjunta entre homens e mulheres, e eu acho que a gente tem que concluir com a ideia de que a representação importa em múltiplos sentidos, né? Ela importa no sentido simbólico, quando uma menina vê uma prefeita, uma deputada, uma ministra, quando a Antônia vê a mãe dela com um podcast.
também com a atuação na justiça eleitoral, com a atuação eleitoral, tudo isso importa uma representatividade no parlamento, em todos os espaços de poder, em toda a estruturação do Estado e da sociedade, mas são temas que afetam a família inteira. E quando também a gente avança na representação feminina, a gente aumenta a esperança de que isso possa se renovar, porque a gente aumenta a esperança de uma ampliação do diálogo. Então, eu acho que a esperança está nesses avanços, ainda que lentos, que devem ser abraçados com toda a nossa força. É isso. Ai, gente, vou chorar aqui. Eu Eu sou de lembrei peixes. Eu lembrei daquela frase, né, também, acho que na sequência dessas que vocês comentaram, que botaram no artigo, né, a gente pode esquecer, né, da Simone de Beauvoir. Basta uma crise política, econômica, religiosa, que os direitos das mulheres vão ser questionados. Eles não são permanentes. E a gente tem que se manter vigilante. Então, é nesse sentido, a gente conquistou, mas a gente vai ter que continuar, porque a batalha não, de fato, não está ganha, né? E aí a gente tem que pensar sobre isso. Olha, me preocupa muito movimentos. Eu achava tá bom, Beauvoir já falou aí, mas eu achava que a gente ia viver. A minha geração foi uma geração de muita esperança. Uma crescente pela luta dos direitos feministas, uma crescente pela igualdade. E aí eu vejo discursos, principalmente no TikTok, que é uma rede social para jovens, é outra geração da minha, tudo que eu queria era um sugar daddy. Tudo que eu queria era ser uma esposa troféu. Tá aí, Raquel, nesse ponto que você falou, a liberdade. Meninas que estão desejando voluntariamente abrir mão de sua liberdade. Isso me É porque preocupa elas muito, não porque sabem o que estão dizendo. não sabem, não sabem. E o financeiro, o aspecto financeiro, eu acho que ele é a raiz da liberdade feminina, porque permite que mulheres saiam de relacionamentos abusivos, permite que mulheres lutem pelos seus sonhos, permitem que eu contrate uma rede de apoio para estar aqui fazendo esse podcast. E o que me traz mais esperança, Raquel, é a forma como eu crio minha filha. Sim. E acho que é a forma como a minha geração de mulheres cria as suas filhas, como você criou a sua, com exemplo, com diálogo, conhecendo, de casa. E nós temos que pensar num mundo para ela em que ela possa ser o que ela sonhar, não o que outra pessoa espera que ela seja. E essa possibilidade de florescimento individual é que deve motivar que todo dia a gente tente um mundo mais igual e mais livre. Obrigada, Ana Esser. Obrigada, Raquel. Fiquei muito emocionada, amei gravar esse episódio, amei esse tema. Obrigada. Obrigada, Ana, Obrigada pelo também, convite. querida, eu também amei. Amei também te conhecer, Raquel. Prazer. Também amei, Ana, adorei ouvir